Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre a divisão do Karatê no Brasil. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando por que o Karatê se dividiu no mundo. Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui o link na descrição. Agora eu quero falar sobre por que o Karatê se dividiu no Brasil. E é uma história bem diferente da divisão a nível mundial. E de certa forma, até mais triste. Por que eu digo triste? Mais triste, né? A divisão para mim é sempre triste. Mas por que no Brasil foi mais triste do que no mundo? Porque a divisão mundial, para quem viu o outro vídeo, sabe bem disso. A divisão mundial foi já lá na gênese do Karatê, principalmente das competições mundiais, né? A partir do segundo campeonato mundial já deu briga e ali já começou a dividir. No Brasil não foi assim. Então o segundo campeonato mundial foi lá em 1972 e já começou a dividir dali. Na década de 70 já começou uma divisão que se aprofundou na década de 80. Mas no Brasil aconteceu uma coisa bem diferente. Não se podia organizar um campeonato de Karatê porque não havia ainda uma confederação, uma federação, uma organização que o Ministério do Esporte permitisse que organizasse uma competição. Então o Karatê entrou através da Confederação Brasileira de Pugilismo para poder organizar suas primeiras competições. O primeiro campeonato brasileiro de Karatê aconteceu em 1969, organizado pela Confederação Brasileira de Pugilismo. De 69 até o final da década de 80, todos os campeonatos foram unificados. Ainda eram regidos sob a Confederação Brasileira de Pugilismo. Na verdade, era só para ter um parâmetro legal, porque quem organizava a competição era o pessoal do Karatê. E o Karatê era um só. Então vamos imaginar, na década de 70, quando o Karatê estava se fragmentando no mundo, aqui no Brasil não, era um só. Então só tinha um campeonato brasileiro com apenas um campeão. Isso produziu uma série de ídolos, conhecidos nacionalmente. Hugo Arrigoni, Ronaldo Carlos, Paulo Góes, a família Caribé inteira, Djalma, Dorival, Denilson Caribé, Sensei Juarez Alves, Jacaré, Watanabe, Sasaki, Enio Vezuli, Robson Maciel, enfim, eu podia ficar aqui falando um tempão. Eles foram ídolos nacionais, saíam em jornal, saíam em capa de revista especializada sobre luta. Existia uma revista chamada Karatê. Tamanho era o mercado dessa arte marcial. Claro, porque era um só. E a união, gente, faz a força. É uma frase antiga, é um lugar comum, mas é verdade. A partir de 1987, por isso que eu digo que é triste essa história. Em 87, foi fundada a Confederação Brasileira de Karatê. Então ali pela primeira vez ia sair da tutela da Confederação Brasileira de Pugilismo para se criar uma organização própria. Pois bem, foi exatamente ali que já começou a dividir. Porque no mesmo ano, 1987, também foi fundada a Confederação Brasileira de Karatê Tradicional. Então na gênese da Confederação Brasileira de Karatê já foi partida. De um lado ficou a CBK, que existe até hoje, a Confederação Brasileira de Karatê. Só que na visão de vários mestres japoneses de Karatê, ela estava se desvirtuando do Karatê original que eles aprenderam, lá no Japão. Então esses mestres, em especial Yasutaka Tanaka, Watanabe, Sasaki, Machida, Inoki, Júlio Arai e vários outros, eles queriam preservar o Karatê como eles tinham aprendido no Japão. Então eles conseguiram fundar, através da figura do sensei Yasutaka Tanaka, fundar a Confederação Brasileira de Karatê Tradicional. Ali já começou uma divisão total,
porque uma parte dos atletas foi para a CBK e outra parte dos atletas foi para a CBKT. Ali, gente, já dividiu de vez. Não havia intercâmbio. Quem competia na CBK não competia na CBKT e vice-versa. Existiam até algumas sanções mesmo, punições. Se um atleta fosse competir na outra federação, ele podia ser expulso. Então não havia intercâmbio. Vamos imaginar uma coisa. Imagina o tênis, se não houvesse a rivalidade Federer e Nadal. Imagina o boxe, se nunca tivesse acontecido a rivalidade Tyson Holyfield. Pois é, no Karatê aconteceu isso. No Karatê, nós nunca pudemos ver uma rivalidade entre o Altamiro Cruz, o Didi e o Vladimir Zanca. Dois verdadeiros terrores. O Didi na CBK e o Zanca na CBKT. A gente nunca pôde ver esse confronto. A gente nunca pôde ver Caio Delia contra Shinzo Machida. A gente nunca pôde ver a Cissa, a Maria Cecília, contra a Elaine Golubics de São Paulo. Porque a Cissa era da CBK e a Elaine da CBKT. Imaginem o que teria sido o Karatê se essas rivalidades tivessem acontecido, esses confrontos tivessem acontecido. Imagine isso para o público e para a mídia. A mídia tem interesse em cobrir. O Karatê provavelmente estaria na televisão. Não teria tanto espaço assim, mas teria o seu espaço sim. Como tem o judô, como tem o boxe, teria o Karatê. O Karatê era uma luta muito popular na década de 80. Essa cisão causou isso que eu falei agora. Não houve esses confrontos que para mim teriam jogado o Karatê lá para cima. E aí, a exemplo do que aconteceu no mundo, depois dessa primeira divisão, outras federações começaram a surgir e cada vez se fragmentava mais e mais e mais. Ô Jaime, e a JKA nisso tudo? A JKA era o Karatê que era o principal aqui no Brasil na época. Então quem fazia Karatê Shotokan era da linhagem JKA. Os professores eram ligados à JKA. Só que na década de 80 a JKA entrou numa briga interna. Que demorou bastante tempo para se resolver. Nessa época, então, no Brasil não existia nenhuma representatividade da JKA especificamente. Como eu falei, era tudo sob a Confederação Brasileira de Pugilismo. Depois foi fundada a CBK e a CBKT. A JKA do Brasil só foi fundada em 1997, pelos sensei Sasaki e Machida. O primeiro campeonato brasileiro de Karatê, JKA especificamente, só aconteceu em 1999. Daí, gente, da década de 90 para frente, é uma subdivisão atrás da outra. Essa foi a minha opinião, contando sobre a história da divisão do Karatê no Brasil. Os